Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Lúcia, da Tripé Consultoria, e a gente está aqui junto com a Raquel Calcina, que é minha sócia da Tripé, juntamente com o Flávio Barobosquim, e a gente está fazendo uma série de gravações sobre temas que a gente gosta de trabalhar, que a gente conhece. E hoje a entrevistada, então, como eu disse, é a Raquel, e ela vai falar sobre a arte de decidir. Seja bem-vinda, Raquel. Você pode falar um pouco sobre você e depois eu começo a te perguntar um pouquinho o que que é isso, etc. Bem-vinda, querida. Obrigada. Então, olá a todos. Eu posso falar sobre mim, é que eu tenho um profundo interesse no ser humano e nele como ele se constitui e sua maneira de crescer, de se desenvolver. Então, a partir disso que eu tive as minhas situações de trabalho, sempre primeiro interessada na vocação, depois eu fui para RH, depois eu fui para terceiro setor, e continuei trabalhando com desenvolvimento de jovens e adultos e muito também desenvolvimento de professores. Assim, acho que é isso. Não sei se, Lúcia, você que me conhece, se você acha importante acrescentar alguma coisa. Não, acho que tá bom. Às vezes a gente começa a falar da gente, tem tanta coisa para falar, né? É, Eu acho que é assim, bom, mais uma vez sejam bem-vindos. Raquel, então a gente vai conversar hoje sobre a arte de decidir. O que que é a arte de decidir? Conta pra gente. então esse é um nome que eu e Maria de Fátima Elou, que é minha parceira nessa iniciativa, nós temos pesquisado há 10 anos como que nós, seres humanos, como nós tomamos as nossas decisões, e a gente inclui aí como decisão o corriqueiro diálogo, porque uma vez quando a Lúcia me pergunta algo, eu decido qual é a minha resposta. Então, nesse sentido, a decisão não se refere só àquelas grandes decisões que também existem na nossa vida, mas também as decisões pequenas, das quais nem nos damos conta. Decidimos a roupa que vamos vestir no dia e tudo mais. Então, eu acho que esse nome ele tenta essencializar essa pesquisa. E essa pesquisa nos levou a desenvolver um curso. Pouquinho. Quer dizer, eu entendi que você disse que vocês pesquisam como cada um de nós decide e que essa decisão não precisa ser a decisão da minha vida, né? Aquela velha história, caso eu compre uma bicicleta, né? Não, que eu entendi que você está me dizendo é que a cada instante a gente está decidindo. Quer dizer, se eu te faço uma Isso, pergunta, instantaneamente você decide, vou por aqui, vou por ali, e que às vezes você nem se dá conta, mas você está decidindo. É isso que isso. é disso que se trata, perceber o que nos leva a ir por um caminho ou por outro. Assim, trazer para a consciência, é isso que você está dizendo? Trazer para a consciência, sim, isso que você falou, e a partir disso, de compreender como eu faço essas tantas decisões que, via de regra, estão inconscientes, eu posso também me aprimorar para as decisões maiores, porque eu já compreendi qual é o meu processo interno, qual é o processo interno das outras pessoas Hum, também. E eu quero entendi. acrescentar que a gente colocou essa palavra arte no sentido de que cada um de nós é o artista da própria biografia. Quer dizer, tudo com que vem ao nosso encontro, nós decidimos como a gente coloca um evento, essa entrevista, por exemplo, como eu vou colocá-la na minha história, com que peso, com que tamanho, quando eu vou comentar com alguém amanhã, o que é que eu fiz, né? Eu fiz, ah, era só uma agenda de trabalho, eu posso me referir assim e sentir assim, e eu também posso dizer, nossa, inaugurei algo muito importante com a minha sócia, a Tripé Consultoria está crescendo nesse evento. Eu posso dar outros significados. Então, a arte de decidir tem a ver, esse nome, essa palavra arte, com essa autonomia que existe, nós reconhecemos que ela existe,
e nós queremos praticar e convidar outras pessoas a praticarem essa autonomia como se fosse ou sendo um artista, colorindo, dando forma, volume para todos os eventos, as decisões da nossa vida. Entendi. Bom, você, explicou um pouco para a gente, então, né, o que que é a arte de decidir, essa pesquisa, e você chegou até a mencionar um curso, mas vamos deixar esse curso para depois, vamos tentar entender melhor o que que é, o que que do que se trata, para que que serve? Eu entendi que serve para cada um, deixa eu ver se eu entendi corretamente, para cada um, ah, ao entrar na vida, ao realizar a vida, fazer as coisas, saber melhor, se conhecer melhor os seus processos de decisão, por que que eu vou por aqui ou por lá, e também esse arquétipo, você nem usou essa palavra ainda, mas como que as outras pessoas decidem também? Mas será que é igual para todo mundo? Essa é a minha pergunta. Ah, entra um pouquinho assim, para que que serve, Raquel? Conta pra gente assim, para que que serve eu ter esse conhecimento ampliado sobre como eu decido? Então, o conhecimento, a gente baseia, você usa essa palavra arquétipo, numa pesquisa de Lex Boss. Lex Boss ele faleceu em 2005, então é bem recente, assim. Ele foi um dos consultores holandeses dedicados à pedagogia social antroposófica. E ele esteve aí durante 30 anos colaborando nesse movimento desses consultores. E ele, nesses 30 anos, que foi década de 60, 70 e 80, ele pesquisou exatamente o arquétipo, quer dizer, como de fato é na vida o desenvolvimento de uma opinião, um julgamento, que para a gente decidir, antes disso, Ah, nós entendi. tecemos julgamentos, ou Entendo. Então, quer dizer, uma palavra sinônima seria opinião, né? opinião. Uma Quer dizer, opinião é um quando eu julgamento. decido, te interrompendo assim, só para deixar mais claro para as pessoas aqui, né, que estão ouvindo a gente. Então, quando eu decido fundamentada numa opinião ou num julgamento que eu tenho, claro, Isso, né? Eu não vou exatamente. decidir, a partir de terceiros. Eu até posso, mas aí é porque eu julgo que o terceiro tem um julgamento melhor que o meu. Mas sou eu que decido, é isso que você está trazendo. E eu É, decido a partir de algo que eu avalio com aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei, aquilo que eu penso. Você quer falar mais sobre esse julgamento, essa hum, opinião? sim, na verdade, essa palavra às vezes confunde as pessoas pela conotação que ela tem carregado. Julgamento é como eu, cada um de nós, né, dentro de si mesmo, compreendo ou leio aquilo que vem ao meu encontro. Então, eu vivo uma experiência com alegria, com satisfação, porque aquela experiência encontrou meus conteúdos internos. E o resultado desse encontro é uma alegria, uma satisfação, uma pergunta, uma reflexão. Então, só para a gente primeiro entender o que a gente está chamando de julgamento, é, na verdade, um resultado de tudo que vem ao meu encontro. Uma necessidade de decidir algo, a pergunta de outra pessoa, uma experiência, uma leitura, tudo que por meio da percepção chega até mim. Então, esse é o julgamento. E a gente fala que opinião e julgamento pode ser sinônimo, porque justamente é algo que se transforma, né? Um julgamento você pode ter ele agora e daqui 5 minutos você o refaz, porque justamente já chegou mais alguma informação para você ou você refletiu sobre aquilo. Então, o Entendi, julgamento ele é um parecer seu que envolve pensamento, sentimento e ele é momentâneo. Em cada momento, um julgamento, às vezes, que você demorou tempo para tecer como uma opinião, em um instante ele pode se modificar.
a partir de você receber novas impressões, informações e em autonomia mudar aquilo que você estava julgando a respeito de alguma coisa, né? Então, isso é o julgamento. Entendi. Respondi Então, tem aquilo que vem de fora e tem aquilo que você elabora do que vem de fora, a partir do teu repertório. Isso cria um julgamento que vai te levar a uma decisão. E isso pode mudar, porque muda o teu repertório, porque muda o que vem de fora, porque o momento é outro, porque você reavaliou, como você falou. E a arte de decidir consiste em perceber de maneira mais clara como tudo isso acontece. isso. Você falou já elementos, que é eu também falei, o interno e o externo. Então, essa decisão, ela envolve o mundo interno e o mundo externo. E ela envolve também coisas do passado, experiências anteriores, porque a gente aprende e testa daquilo que a gente já fez, né? E a gente também se dirige ao futuro na medida em que a gente tem desejos, anseios, a gente quer mudar coisas em nós ou no mundo. Então, envolve dentro e fora, passado, presente e futuro, pensamentos, sentimentos e, na decisão, inclusive, a ação. Acho que eu falei bastante assim desse É, arquétipo. falou bastante, e aí fica assim, então tá, né? Mas você falou em arte. Então, todo artista, assim, a gente tem uma técnica, mas a gente também tem um treino, tem um jeito pessoal, né? Porque quando você fala em arte, eu penso assim, né? Não sei, cada pessoa vai ter essa paleta, vamos chamar assim, de elementos, assim como a gente tem uma paleta de cores, e vai pintar da sua maneira e vai se exercitar nessa pintura. Então, o que você tá, que eu estou entendendo é um caminho de desenvolvimento. Acho que você já falou isso lá atrás. Se eu, por exemplo, passo a conhecer melhor esses elementos que você trouxe, passado, futuro, presente, campo interno, campo externo, pensamentos e crenças, objetivos, né? Meios, né? Como é que eu vou? Então, eu tendo conhecimento disso, eu, como indivíduo, vou utilizar da melhor forma possível. É isso? Utilizar significa tornar-se consciente, tornar-se cada vez mais autônomo. Então, enquanto Entendo. artista, você domina melhor todos os recursos com os quais você vai pintar os seus atos, né? Deixar essa Entendi. marca na vida. Eu não sei, Lúcia, se eu falei o suficiente sobre o Lex Boss. Talvez você pudesse falar um pouco mais, e aí a gente pode talvez voltar, né? Como você chama? Você chama a arte de decidir? É uma ferramenta, é uma técnica? Que aí depois a gente volta um pouco como é que a gente utiliza isso na vida prática. Mas fala do Lex. Isso. Então, eu estava falando que ele pertenceu a esse grupo de consultores. Durante esses 30 anos, ele se aprofundou no estudo desse arquétipo, ou seja, observação da vida como ela é, do ser humano como ele é. Isso é importante de dizer. Ele não criou uma metodologia por um Hum. meio da lógica, mas sim ele revelou, por meio de uma profunda pesquisa, o processo pelo qual o ser humano decide. Então, esse arquétipo, ou seja, a dinâmica que Quer existe dizer, ao tecer um julgamento e decidir, que uma coisa está bem grudadinha na outra. você falou Esse, em dinâmica, desculpa, só para não perder uma ideia aqui, linkando com algo que você falou lá atrás. Hoje eu posso decidir isso agora, mas eu posso mudar. Então tem uma dinâmica, tem um movimento, tem algo que está sempre acontecendo na isso, vida da gente. e isso é justamente uma marca, uma característica fundamental para compreender do que se trata a formação de juízo. A gente fala juízo e julgamento. Juízo quando estamos mais conscientes.
quando a gente toma consciência, como estamos conversando agora, aí estamos usando a palavra juízo. Só para ter uma conotação diferente. E o julgamento é aquele mais inadvertido, né? As coisas que estão acontecendo e, na maior parte das vezes, não nos damos conta de como chegamos até ele. Então, só para distinguir que às vezes eu vou usar uma palavra e outra. E aqui tem um livro, que é o livro do Lex Boss, onde Ah, tem traduzido em português, eu estou vendo aqui, eu vou ler o isso. título dele então. Formação de juízo, um caminho para a liberdade interior. E é do É, Lex, ele que escreveu. esse livro é exatamente a tese de doutorado com mais algumas contribuições, ou trechos da tese com mais algumas contribuições. Então, a nossa pesquisa da arte de decidir tem como fundamento esse mesmo conhecimento. Nós nos aproximamos desse material do Lex, que veio ao Brasil nos anos 70, 80 e 90. Ele veio, Uhum. formou um grupo de pessoas para fazer essa prática dessa apropriar, cada um apropriar-se da dinâmica de formação do juízo. E a partir disso até foi desenvolvida mais, né, a pedagogia social antroposófica, que aqueles consultores lá na Holanda já estavam praticando e em outras partes do mundo também. Então ele veio ao Brasil, isso é interessante, porque durante muitos anos ele formou um grupo de pessoas aqui que depois deu origem à Associação de Pedagogia Social Antroposófica. Eu queria trazer isso porque a gente não fez isso só com o nosso próprio interesse, mas tem esse Sim. fundamento e todo o ensinamento que o Lex Boss trouxe para esse grupo, e a Maria de Fátima Elô, nós conhecemos, eu, você, Lúcia, mas ela esteve nesse caminho de desenvolvimento por muitos e muitos anos com ele diretamente, né? Eu queria trazer isso Uhum. iluminado aqui. É, inclusive como você bem lembrou, né? Quer dizer, esse trabalho que o Lex, que é holandês, ele desenvolveu aqui no Brasil, e muitas consultorias são fundamentadas nesse conhecimento. Muitas consultorias de processo, de coach, de desenvolvimento humano e organizacional, são originárias desse NPI, que em português quer dizer Núcleo para o Desenvolvimento Organizacional, humano, agora eu não sei muito bem, NPI. Mas É, diga uma coisa, Raquel, falando justamente desse NPI e dessa arte do desenvolvimento, a gente falou bastante do indivíduo. Ele também pode se aplicar a organizações? então, a gente falou do indivíduo em relação. O Sei. indivíduo, ele se faz, como individualidade, se confrontando com o mundo. Como você reconhece quem é você? Você não é capaz de conseguir isso sem estar em relação com o mundo. Então, estamos sempre tratando disso. O indivíduo se reconhece na medida em que eu falo com você, você reage. Então, eu tenho uma informação, em alguma medida, como aquilo que eu falei chegou até você. E assim eu posso me reconhecer. Esse trabalho de ler e compreender a dinâmica da formação do juízo, ele não só acrescenta no autoconhecimento, mas, como acrescenta no autoconhecimento, cada indivíduo, sendo assim mais consciente de si mesmo, ele se torna um agente transformador do social ou das relações humanas. E isso promove uma mudança no tecido social, onde que o ser humano está empoderado ou autorresponsável, né? Além disso, se esse indivíduo que já tem esse interesse em conhecer-se, compreender a si mesmo e aos outros, portanto, porque compreender a si mesmo é compreender o ser humano, se ele está dentro de uma equipe
fazendo parte de uma organização, que pode ser uma empresa ou qualquer outro tipo de iniciativa, pode ser uma ONG ou um grupo de estudos, qualquer que seja, onde ele está em relação com outras pessoas, então ele estará contribuindo para que todas as pessoas comecem a compreender do mesmo modo que ele como se dá a decisão e o diálogo. E se ele for líder, aí ele tem uma responsabilidade maior, no Responsabilidade. sentido de que Uhum. ele influencia mais diretamente a vida das pessoas. E se ele for líder, outra vez, ele vai conduzir processos coletivos dentro dessa organização. E a formação, essa compreensão de como se forma o juízo é muito, muito útil para um líder, ou quem quer que seja, conduzir processos de decisão em grupo, que é algo inerente à vida das organizações. Não só Exato. conduzir o Hoje processo não. em si, mas conduzir de modo tal que a decisão se torne efetiva e que o Sim, grupo cresça a partir disso. Eu acho que eu que falei não muito. seja uma Pergunta? decisão individual, mas algo compartilhado entre as pessoas. Por que que a gente vai para esse caminho e não para aquele? E como é que a gente pode compartilhar essa decisão com responsabilidade? Porque aí a responsabilidade fica compartilhada também, né? Isso. Na Entendi. verdade, eu quero colocar algo a mais nisso que você falou, porque é além de manter o acordo. Então, quando um grupo faz uma decisão, é um acordo. Nós todos estamos em acordo que vamos seguir nesta direção e não em outra. Com essa prática que eleva a consciência, a decisão em si, ela será tomada quando todas as pessoas envolvidas estiverem contempladas naquilo que é o certo para elas. Então, não é muito menos conceder e muito mais cada um apostar naquela direção, porque justamente essa prática colabora para que cada pessoa tenha bem transparente, pronto, o que ela precisa para se engajar, para fazer sentido para ela. Então, ela passa a ser uma pessoa participante de uma decisão que se faz transparente nas suas. Primeiro, ela identifica as suas necessidades muito bem, ela se faz transparente naquilo que ela aceita, quais são os seus limites. E quando todo mundo faz isso, a decisão vai conduzir o grupo para um lugar de satisfação, com muito mais facilidade do que outros caminhos que são utilizados para a decisão. Por isso eu disse que ela é efetiva, né? A chance de todo mundo sair da sala de reunião e sustentar essa decisão é muito maior. E não ficar duvidando no meio do caminho e fazendo aqueles boicotes que a gente sabe que existe quando um de nós está insatisfeito com uma decisão Sim, coletiva. quando às vezes a decisão é tomada e não levou em consideração esses pontos que você trouxe. Entendi. Então a gente viu o que é, né? Essa arte da decidir, da onde ela veio, a origem, vimos um pouquinho que ela pode servir ao indivíduo no seu caminho de vida e que pode e que serve às organizações, aos grupos. E que mais, Raquel? Você falou do curso no começo. Você falou, tem um curso, e tal. Vamos voltar a esse curso? Você quer falar um pouquinho? O que que é esse curso? É algo que você faz, que você oferece? Como é que faz se eu quiser entrar em contato e aprender mais, né, sobre isso? Quer dizer, eu vejo que tem dois caminhos. Eu posso solicitar a Tripé, né, que me faça passar por Peraí. um processo, mas eu também posso querer aprender mais sobre isso, não é? Me explica um pouquinho, para mim não ficou muito claro, assim, conta para as pessoas como é que a gente, se eu quiser saber mais, o que que eu faço, ou se eu quiser usar, como é que eu acesso isso? Você tinha me perguntado uma coisa antes do curso. Isso. Uma coisa que eu não citei, talvez seja óbvia, mas acho que vale a pena,
É assim, além dessa condução de processos nas organizações, como a gente está tratando do diálogo e das pequenas e grandes decisões, esse arquétipo nos auxilia muito na compreensão, na condução de conversas difíceis, inclusive os conflitos. Uma conversa Hum. difícil tem um quê de conflito, senão ela não levaria esse nome, né? Então, esse é um instrumento também disponível para apoiar mediações de conflito. Primeiro que, quando as pessoas estão dentro dessa cultura de se reconhecerem nos elementos próprios de formação de juízos, elas vão escalar conflitos muito menos, porque elas vão evitar o que a gente chama de contaminação, de ruídos no diálogo. Então, a chance de acontecer esses conflitos no sentido negativo, de destruição, né, de combate no sentido negativo, de destruição, vai ser menor. As pessoas vão aprender a conviver e crescer com opiniões diversas e opostas. Olha, que interessante. Então, até então a gente tinha falado de decisão, agora você já está falando de conflito, né? Que pode Uhum. ser uma ferramenta, um método para as pessoas conseguirem conversar, né, o diálogo, e claro que se você amplia a condição de um diálogo ser aberto, onde a gente realmente escuta, onde o outro fala, diminui as chances de conflito. E até você trouxe algo bem interessante, poder conviver com ãh, opiniões diferentes, com visões diferentes. É. Então, isso que a gente tem visto nos últimos anos, que cada vez cresce mais a tendência às polarizações na nossa época, somos convocados, né, a ter um posicionamento ou outro posicionamento. Isso é uma informação assim que vem do mundo social para dentro de nós, que favorece bastante a escala de conflitos violentos, né? Porque eu Hum, posso conflitar com você, Lúcia, em numa opinião, sem eu ter um sentimento mobilizado de querer te diminuir, querer sim, provar algo para você, para me autoafirmar. É isso que eu estou chamando de escalar conflito. entendi. As É como pessoas se chegam num você lugar assim um pouco desumano, desumanizado. entendo. É como se o fato de nós termos opinião diferente nos colocasse como inimigas. E, de fato, não, a gente pode ampliar a visão pessoal ouvindo o outro de uma maneira sem Serena. preconceito, vamos dizer, Isso, serena. com Isso, deixa eu ver. abertura. Porque é evidente que nós vamos ter opiniões diferentes, porque você tem um olhar e eu tenho outro, né? A história do elefante na sala é a história assim, né? Seis cegos entram numa sala e tem um elefante. E cada um vai encostar numa parte do elefante. Então, um vai achar que tem uma corda, aquele que está segurando o rabinho do elefante vai achar que tem uma corda. O que está na trompa vai achar que tem uma serpente, porque ela se mexe, porque ela tem aquele formato. Quem está na perna vai dizer, nossa, aqui é uma torre. E eles podem brigar, né? Porque cada um está vendo, entre aspas, um lugar diferente. E é assim na vida, né? Eu vejo de um jeito, você vê do outro. E se a gente Isso. conseguir dialogar, nós vamos criar uma imagem comum, diferente, trazida por pontos de Ampliada. vista diferentes. Então, isso que você falou, Ampliada. ampliada. Isso, Então, ampliada. é isso mesmo. Perfeito. Primeiro, a conquista da capacidade de se manter interessado na pessoa que tem um outro ponto de vista, e uma vez isso conquistada, a serenidade de esperar, compreender, porque eu percebo que nós temos um vício de quando estamos ouvindo algo, antes daquilo antes da informação estar completa, você já está reagindo interiormente, querendo perceber, né, como isso me toca, eu concordo, não concordo, quero falar, muitas vezes até quero Uhum. falar. Então, com essa prática, a gente consegue o interesse pelo diferente, consegue
esperar adequadamente, ter um fluxo onde cada pessoa pode se expressar e consegue manifestar porque se reconhece bem. Olha, dentro disso, 5 posições que nós temos aqui, o que é bom para mim é X, e eu concedo estar entre um X e um Y. Eu consigo conviver com isso, por exemplo. Então, se todo mundo alcança essa possibilidade, nós teremos menos conflitos escalados. Porém, ainda é possível, mesmo assim, que nós tenhamos os conflitos instalados, porque somos humanos, Claro. porque a gente tem um passado que se move dentro de nós e está sendo atiçado, né? Cutucado com as experiências do presente. E aí vamos dizer que nós temos um conflito, a gente está falando de empresa, não precisa ser, mas a gente está falando de empresa, e uma terceira pessoa habilidosa nesse lidar e reconhecer esse arquétipo, ela cria como uma metodologia de mediar uma conversa. A gente fala mediação de conflito. No fundo, é uma mediação de conversa entre duas pessoas que estão conflitadas com a opinião do outro. Na verdade, o conflito é dentro de uma pessoa. Olha que louco que é isso. Só que Uhum. aquele conflito que se dá dentro de mim me ativa, me mobiliza emoções que muitas vezes obscurecem o meu pensamento. E eu me volto contra o outro. Essa emoção é como se eu baixasse para o nível dos animais, né? Do instinto. E aí eu posso me Uhum. tornar violenta porque eu tenho um instinto de diminuir ou de destruir ou dar um cala-boca no outro. Então, esse terceiro, que a gente aí comumente fala o mediador do conflito, ele pode se servir dessa prática, reconhecendo o arquétipo e fazer uma conversa produtiva para que as pessoas restabeleçam a possibilidade do interesse verdadeiro e dessa serenidade até conseguirem dar um próximo passo naquilo que elas têm que fazer juntas, né? Seja um trabalho, por exemplo, um casamento, ou que Muito interessante. Tomada de decisão, conflito, diálogo, autoconhecimento, né? Porque se eu conheço bastante. como eu ando na vida, como eu decido, o que que eu levo em consideração na hora de decidir, eu tenho a possibilidade de acessar essa forma própria e melhorar, né? Se eu desejo tomar decisões mais conscientes ou melhores para mim, melhor para o meu entorno. Eu conhecendo a ferramenta, eu vou conhecendo e treinando, né? Porque, É, porque eu sempre volto para a palavra artista, né? Quer dizer, um artista, ele tem talvez algo assim dele, né, que ele vai trazer essa maneira de misturar as cores, mas ele tem que conhecer as cores. Ele tem que saber qual é o efeito de um vermelho no papel, qual é o efeito de um azul. Quer dizer, eu tenho que conhecer a ferramenta e depois eu vou usar a minha maneira e vou melhorar essa maneira de usar quanto mais eu conhecer a ferramenta. E aí você podia falar do curso, né? Se você, tá. acho que talvez seja o momento de você convidar as pessoas a conhecerem a ferramenta, porque fazendo o curso eu posso também utilizar, se eu sou uma consultora ou se eu quero utilizar para mim pessoalmente. Conta para gente, para que serve fazer o curso? O que que é esse? Então, é, todo mundo tem acesso ao livro, né? Esse Aham, e outras obras do Lex Boss. Então, isso já é um caminho possível. E o curso, ele vem no sentido de criar oportunidade de processo entre pessoas. Então, esse curso, ele, ele vai muito além da informação sobre essa pesquisa do Lex Boss, porque, como eu disse, isso já está disponibilizado nas publicações. Mas ele é feito de tal forma, ele é online, e ele é feito de tal forma que promove vários convites para as pessoas fazerem tarefas entre elas. Então, por exemplo, tem um módulo do curso, vai passar 15 dias, até o próximo. E nesse intervalo, você com alguém, algum outro participante,
vai realizar diálogos, vai realizar pesquisa no seu entorno social com o seu colega. Vai falar, eu observei na minha família tal coisa, e você tem um interlocutor, um colega, para dialogar sobre isso. Ele traz informações, traz contribuições, minhas e da Fátima também, além daquelas que o LexBoss apresenta, e ele promove esses encontros. Então, já durante o curso, os participantes estão praticando essa metodologia que vem da pesquisa do LexBoss. E durante 10 módulos, aí, depois disso, São 10 módulos. Atualmente o curso tem, então, 10 módulos. 10 Esse curso módulos, do qual você está e, falando. a gente tem esse retorno, né, dos participantes que realmente muda a maneira deles se verem, dialogarem com as outras pessoas e favorecer os processos de diálogo em todas as relações da vida deles, né? Quer dizer, o curso ele coloca as pessoas, quer dizer, dá acesso às pessoas a esses elementos, a essa ferramenta, como trabalhar com essa paleta de elementos para se tornarem também artistas, né, da arte de decidir, e permite também que as pessoas conversem entre si e exercitem, né? Porque para se tornar mestre em algo, artista em algo, você precisa exercitar, Isso. treinar. Então, o curso, a Entendi. gente diz, ele é online, mas não é aquele curso que fica lá na nuvem e você vai lá e ouve. Não é isso, Ele é ao vivo ou online. é ao vivo. Isso mesmo. E temos já 4 turmas realizadas, indo para a 5ª turma. E Legal. a gente Então, e deixa você. aqui um link, porque a gente tem um parceiro, que é a Associação Sagres, que faz, que divulga e que faz toda a parte administrativa também para a gente, hospeda esse curso lá no site deles, né? E a gente então deixa o link aqui, quem tiver curiosidade de ver o programa e o que mais, todas as informações que tem aí do curso. Que interessante, Raquel. Bom, eu acho que eu já fiz o curso, eu posso dizer que ele é bom, eu gostei, né? Eu conheci a metodologia lá atrás, né, na Associação de Pedagogia Social que você mencionou, e fiz o curso. E, de fato, entre aquilo que, o arquétipo e aquilo que vocês estão trazendo, tem a sua pesquisa, né? A sua pesquisa junto com a Maria de Fátima. Eu acho que é isso, né? Quer dizer, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Ficou faltando as pessoas que ouviram esse vídeo, né? Que viram a gente aqui, essa entrevista. O que que você gostaria de acrescentar sobre a arte de decidir? O que você acha que complementaria ainda os lugares por onde nós passamos? Bom, acho que eu quero acrescentar um depoimento pessoal, que a minha vida mudou bastante a partir dessa prática, desse reconhecimento, e não que as coisas hoje não me desestabilizem, lógico, eu tenho momentos que sim, mas principalmente no diálogo, eu percebo que eu ganhei muito tranquilidade, assim, de me reconhecer e reconhecer a outra pessoa. E me tornei mais livre. Acho que isso, sim, Interessante. me tornei muito mais livre, porque Uhum. por mais desafiador que seja um diálogo, ou mesmo uma tomada de decisão, principalmente em grupo, eu identifico o que é conteúdo meu e o que não é conteúdo meu. E onde eu me encontro, quais os conteúdos nos quais eu me encontro com as outras pessoas. E onde a gente tem escolhas comuns possíveis, né? Então, acho que o resultado é isso, muito maior liberdade, eu experimento uma liberdade muito maior. Olha, esse teu depoimento foi muito bonito, obrigada, Raquel. E sabe o que que ele me fez pensar? Esse reconhecimento também de qual é o meu limite. Olha aqui, até onde eu posso ir numa tomada de decisão, numa relação, numa decisão, porque eu consigo olhar para mim a partir desses elementos que você trouxe, presente, passado, futuro, crenças, né, objetivos, tal, e consigo olhar para o outro. Então eu sei onde eu estou
e eu olho para o outro e procuro ver onde o outro está. E aí pode criar o encontro e o limite. Muito interessante. Obrigada pelo seu depoimento, gostei muito de ouvir. Tá E bom. pela entrevista em geral, e espero que as pessoas tenham gostado também. Ok. Se gostarem, compartilhem. Obrigada, Raquel. Então, até a próxima. Até a próxima.